Bom dia, irmãos. Shalom Aleichem, Boker Tov, a paz seja convosco. Bluchim Rabaim Beshem Yeshua. Diga comigo, Anik Var Mevorá. Eu já sou abençoado. Nesta manhã, hoje, terça-feira, dia 9 de junho, estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma parashat sobre a Santa Ceia. É o terceiro dia de estudo sobre a Ceia do Senhor. Eu gostaria que você, antes já se inscrevesse no canal, acionasse o sininho, nos seguindo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, para que nós possamos propagar o Evangelho. Eu sei que há pessoas de outros países que nos acompanham, de outros estados, de outras cidades, e você pode nos ajudar contribuindo com o seu like. Vamos para a mensagem de Deus, ou para a parashat do Senhor. Eu quero antes fazer a oração do Pai Nosso contigo, para que nós possamos começar esta parashat. Avinu Sheba Shammai Et Kadosh Shemicha Tavul Mahul Kecha Yaseh Et Soncha Keba Shammai Kem Baratz Et Lechem Hukenu Ten Lanu Hayom Ular Lanu Ahatayem Kefi Seshochim Gan Anachim Lahot In Lanu Vialte Vieno Lidei Nisayon Kim Hatsenu Mihara. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, vamos então começar a ler o texto da palavra de Deus, São Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, por remissão de pecados. Agora eu vou ler no Novo Testamento judaico. Enquanto comia, Yeshua tomou a metzá e, fazendo sobre ela a Abrahá, a partiu e deu aos talmidim, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, sangue da renovação, da Brit, o qual é derramado por muitos por remissão de pecados. Aqui nós lemos o texto de Mateus 26, 26, 27 e 28. Amados, irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para falar sobre a ceia do Senhor. Um momento sagrado que nos conecta com a última refeição que nosso Senhor Jesus Cristo teve com seus discípulos antes da crucificação. Este evento não é apenas um lembrete do sacrifício de Cristo, mas também uma antecipação da sua gloriosa
ressurreição que celebramos uma vez por mês, alguns uma vez por ano, na época da Páscoa, e outros toda semana, e assim vai. Vamos explorar os relatos dos 4 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para entender a profundidade deste momento e o significado que ele traz para nós. A instituição da ceia. Nós vemos aqui o texto de Mateus 26, 29, Marcos 14, 22, 25 e Lucas 22, 19 e 20. Nos evangelhos encontramos a descrição da última ceia, onde Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. No grego é todoaner etnotomotosomato hiperimon. No aramaico, hoje eu vou usar o aramaico, é de ubisri de mesherhal lechet lachon. E o texto de 1 Coríntios 11, 24. Em seguida ele tomou o cálice e disse: Tototon poterion que kaine diateke estin ento emo haimati. No aramaico é Hadidenhu kasadeka Hadata kima badmi. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Hadata, aliança. Brit, em hebraico. Aqui Jesus não institui um novo pacto, porque para isso ele teria que morrer na cruz e substituir o pacto antigo, feito aos israelitas no deserto quando saíram do Egito. Ele usa uma metáfora dizendo que este ato que ele estava fazendo simboliza o que ele iria fazer no dia seguinte. Estava apenas avisando e incorporando na vida dos apóstolos este ato para que, quando acontecesse, eles lembrassem, mas infelizmente esqueceram-se do que Jesus havia dito. Na noite que o Senhor foi traído, todos se dispersaram naquela noite. Apenas um jovem corria envolto num lençol. Alguns dizem que eram Marcos ou João Marcos, mas não há bem prova que seja ele. E todos dispersaram, correram com medo. Mas é um convite para a comunhão com ele. O pão e o vinho se tornam símbolo da sua entrega e sacrifício, nos lembrando que ele fez isso antecipadamente, não comendo a Páscoa, mas sim comendo no ceder da Páscoa, uma refeição, a entrega de sua carne rasgada por nós. Cristo, naquela noite, estava antecipando seu sacrifício espiritualmente por nós, dizendo: hoje estou partindo o meu corpo, expiando os vossos pecados por meu sacrifício de expiação e culpa. Jesus é o Corban Hatat. Levítico 4, 1:35. Sacrifício de expiação. E é este momento que nós comemos, já que antecipadamente, assim como Cristo, o Corban Hatat, que ia ser morto na Páscoa, na sexta-feira, e ressuscitar na Páscoa, fazendo o ritual de Levítico 4, 1:35, o sacrifício da expiação, antecipadamente, nós também antecipadamente comemos espiritualmente a carne e bebendo o sangue de Cristo, para nosso perdão de pecado e expiação da culpa para sempre, já que uma vez ele se fez carne e sangue por nós. O significado dessa comunhão está em Lucas 22, 19. Lucas nos lembra que Jesus disse, no grego, touto poiel ite eis iten emen anamnesim. Em aramaico, abiduderu e de horoni. Em português, isto é em memória de mim. A palavra em memória, aqui, quero abrir um parênteses, está toda a confusão que se fazem hoje nas igrejas.
Eles aplicam a palavra em memória a alguém que está morto, para que nós lembramos dele. Quando se fala em memória, é para lembrarmos do defunto. Ele não está presente, então é em memória. A Santa Ceia é um ato de lembrança, em memória, pelos 3 dias que estaria Jesus morto no sepulcro. Jesus pede aos discípulos que comam o afikoman. O que era o afikoman? Era a parte principal da refeição que eles iam comer ainda. Na quinta-feira foi guardado o afikoman e ia ser comido na sexta e no sábado, e na ressurreição do domingo Cristo comia com eles. Em grego é arkris ou tiete, no aramaico adishi yavo, até que venha. Eles iam comer então esse afikoman, as 3 principais refeições, até que venha. Adishi yavo, ashris hot ete, no grego. Isso aconteceu no domingo de manhã em sua ressurreição, para a conclusão da comunhão com os discípulos que ele começou na quinta-feira à noite. Esta expressão não aparece nos originais em aramaico, língua comum da época para os menos favorecidos na língua hebraica. Depois de anos, esse texto foi mudado quando foi trazido para o grego. Ao participarmos deste sacramento, não apenas recordamos o sacrifício de Cristo, mas também nós unimos como corpo de Cristo a Ele. É um momento de reflexão sobre a nossa vida espiritual e nosso relacionamento com Deus e com os outros. Devemos nos examinar, buscar a reconciliação, pois a mesa do Senhor é um lugar de perdão, de restauração. Para você ter uma ideia do que é o afikoman, é um pedaço de matzá, de pão sem fermento, usado no Seder, refeições que antecipavam a Páscoa. Ou seja, o Seder eram refeições que antecediam a Páscoa. E foi numa dessas refeições, a primeira, na quinta-feira, que Cristo resolveu partir o pão na Páscoa judaica, simbolizando o Cordeiro da libertação do Egito, que ele resolve dizer que era o seu corpo que era partido por muitos para a remissão de pecado. Este afikoman deveria ser comido durante as futuras refeições do Seder, até chegar o dia do domingo pascual. Por isso Jesus disse, todas as vezes, nos dias de quinta-feira, sexta-feira, sábado, deveria comer o afikoman como anúncio da sua morte, até que ele vinha. Isso se referindo ao domingo da ressurreição, onde não precisariam mais do afikoman, pois o teria ele dentro de si, como Emanuel, Deus dentro do homem, e não a vinda dele para arrebatar a igreja. A vinda dele para arrebatar a igreja é um evento futuro, mais para frente, não é disso que Cristo está dizendo. Aí as pessoas pegam esse texto, aplicam lá na frente até que ele venha, e todo primeiro domingo faz-se uma Santa Ceia, atribuindo à Santa Ceia um poder místico de purificar, de perdoar, de fortalecer ou restaurar o homem. Não. Há igrejas que, durante a Santa Ceia, na noite da Santa Ceia, fala que oram meia hora de joelhos. Primeiro eles dobram os joelhos. Há pessoas que conseguem, amados, num culto de Santa Ceia, que seria o culto mais maravilhoso. Como eu já ministrei muitos cultos de Santa Ceia e foi muito maravilhoso. Há pessoas que conseguem ridicularizar o culto da Santa Ceia. Abre regulamento interno, começa a falar de pecado, de costume, isso e aquilo. Ei! Aquela hora não é a hora de falar de pecado, aquela hora é de falar da comunhão entre eu e Cristo, eu e meus irmãos. Falar a respeito do contrato de casamento que Cristo fez conosco, a igreja.
e que nós estamos cumprindo à risca o que foi posto no contrato, que é: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isto se você está amando de verdade o seu próximo e se doendo por ele, como a igreja primitiva em Atos capítulo 2, 46. E perseveraram unânime na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, de casa em casa, comendo com alegria e singeleza de coração, caindo na graça de todo o povo. E Deus acrescentava os que haviam de ser salvos. Você está fazendo assim? A tua igreja está fazendo assim? O teu pastor está fazendo assim? Não? Então está errado. Tem pessoas que ridicularizam o culto da Santa Ceia. Ora, meia hora de joelho, 1 hora, chora, pede perdão, só que estão sendo hipócritas. Por quê? Porque estão pedindo perdão de algo hoje que vão voltar a fazer amanhã de novo. Pede perdão porque magoou o irmão, pede perdão porque muitos homens pedem perdão porque olhou para o lugar que não devia, mulheres pedem perdão porque cobiçou, cada um pede perdão pelo erro que fez, mas em vão, porque no outro dia vão fazer a mesma coisa. O que Paulo está dizendo: examina o homem a si mesmo. Olha para dentro de você. Vê se dentro de você existe amor pelo próximo. Olha dentro de você e vê se dentro de você existe aquela compaixão que corrói, que dói quando você vê alguém necessitado. Olha para Deus, olha para dentro de você e vê se você está servindo a Deus pelo que Ele te dá, pelas bênçãos que Ele te dá ou pelo que Ele é na sua vida. Ah, pastor, Deus é bonzinho. Há pessoas que no momento da Santa Ceia, o momento que ela está passando, parece que Deus está sendo um carrasco. Parece que o céu está fechado como bronze. Não responde Ele. Ele clama, ele chora, ele busca, mas não vê resposta. Neste momento Deus está sendo um algoz. Deus está sendo como que um carrasco na tua vida. É neste momento que você deve agradecê-lo e servir a Ele por Ele que é. Isso é a chamada koinonia no grego, comunhão com aquele Ra ou aquele lá, que é a igreja. No judaísmo, representa memória, redenção futura e comunhão. Pois lembra a derrota do último deus do Egito, que era representado como um cabrito, com cabeça de animal e corpo de homem e pés fendido como de cordeiro, cujo nome era Amun-Ra ou Kehunsu ou Kinihon. No cristianismo é associado ao corpo de Cristo quebrado na cruz e a sua ressurreição, não como cordeiro pascual, e sim como o Corban Hatat. O Corban Hatat é o cordeiro pelo pecado, é a oferta pelo pecado, o cordeiro do sacrifício da expiação de pecado e de culpa. Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o profeta João Batista disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. O Corban Hatat, a oferta pelo meu e pelo teu pecado, aconteceu na cruz do Calvário. 3. A expectativa da ressurreição. Mateus 26, 29 e Marcos 14, 25. Jesus, ao final da ceia, faz uma promessa: não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Se ele não beberia mais, ele que é a nossa cabeça e nós é o corpo, por que nós deveria comer de mês em mês ou ano em ano, se ele que é a cabeça diz que não beberia mais? Essa declaração nos aponta para a esperança da ressurreição e a promessa
de que um dia estaremos com Ele na sua glória. A videira é Cristo e a ceia era comunhão com Ele. Por isso ele não precisaria mais beber do fruto da videira, pois estaria em breve dentro de nós como Emanuel, bebendo conosco e nós bebendo com Ele. Eis que eu estou à porta e bato. Se eu bater, alguém abrir, entrei em sua casa, eu e meu Pai entraremos e com Ele faremos morada. A Santa Ceia, portanto, não é apenas um simples olhar para o passado, achando que só neste dia nos alimentamos ou só neste dia nos edificamos nossas vidas. Há pastores que dizem: nós ficamos 30 dias sem se alimentar a alma e hoje é o dia de nos alimentar. Pois o que alimenta não é um pedaço de pão ou algumas gotas de suco em um copo, mas sim o ouvir e guardar a palavra de Deus. Jesus disse: vós estáis purificados pela palavra que eu tenho falado. Nos nossos corações e mente, quando ouvimos as pregações de púlpito da nossa igreja, quando oramos, somos edificados e não por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Mas o que você tem ouvido nos púlpitos de sua igreja hoje? Ah, pastor, muita coisa, hein? Você tem ouvido uma palavra que edifica? Você tem ouvido uma palavra que liberta? Uma palavra que transforma e cura? Ou você tem ouvido animadores de palco, contadores de sonho, contadores de história, contadores de jargão ou falácias sem precedente bíblico? Ao celebrarmos a ceia do Senhor, lembramos que a morte não teve a última palavra, pois Jesus ressuscitou e com Ele temos a promessa da vida eterna. Como se deve ser a preparação da Páscoa? Marcos 10, 12, 16. Os evangelhos sinóticos também nos falam sobre a preparação da Páscoa. Jesus enviou os seus discípulos a preparar a Páscoa, não a ceia. Assim como eles se prepararam, somos chamados a preparar para a celebração da mesma. Se preparar para a ceia não é pedir perdão no dia dos pecados cometidos, das afrontas feitas a alguém e nem da insubmissão às autoridades por Deus constituídas. Não. Ou até sair abraçando e dizendo: eu te amo em Cristo, meu irmão, eu te amo em Cristo, meu irmão. Naquele dia ali todo mundo ama, tem que participar da Santa Ceia, senão alguém vai falar que ele está em pecado. E sim, tentando cada dia fugir do pecado e dos erros. É essa maneira que você ama o teu irmão. Amar em Cristo é fácil. O difícil é amar alguém que te pisa. O difícil é amar alguém que te esnoba. O difícil é amar alguém que às vezes te deseja o mal. Amar alguém longe de você, sem suportar, é moleza. Ame sem fingimento, pois na ceia deveria se falar assim: eu te amo, meu irmão, mesmo com todas as suas imperfeições, como eu. Mesmo assim, eu te amo. Essa é a maneira correta. Se vai falar com o irmão e pedir perdão, é dessa maneira. Páscoa é um tempo de renovação, de refletir sobre Cristo, o que Cristo fez por nós, e de nos comprometer e viver na luz, como Ele na luz está, tendo comunhão um com os outros. Aí cumpre, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A Santa Ceia nos prepara para a celebração, lembrando-nos do preço que foi pago e da nova vida que temos nele. Ao participarmos da Santa Ceia hoje, que possamos fazer isso com corações gratos e reverentes, pois o novo coração não se recebe, não se relata num cântico, e sim na convivência de cada dia com os irmãos, sem briga, sem contenda, sem difamação, que muitos fazem e depois no dia da Santa Ceia dizem: examine a si mesmo. Ele acha que examinar a si mesmo é ver se ele tem condição. Mas quem é digno de participar da ceia do Senhor? Ninguém. Na verdade, nem sabe o que significa esse examine a si mesmo. Eu vou abrir uma palhinha para você entender. Examine a si mesmo. Quando Jesus disse: este cálice é o sangue da nova aliança, da Brit Hadasha,
do casamento judaico que eu estou fazendo com a minha igreja. Esse é o contrato. Esse contrato vai durar até que eu volte. Até quando ele volte, quando? Até a vinda dele. Não é o até que venha. Ele ia voltar e ia concretizar o contrato. Foi selado com seu sangue, para nós fazermos parte do seu sangue. Ali nós estávamos fazendo parte do seu sangue, ingerindo o seu sangue em nós. E o examina a si mesmo, examina se realmente você está obedecendo o que está estipulado no contrato de casamento, que a noiva não deve fazer. Decidir as coisas sem comunicar o noivo. Agir de uma maneira que o noivo não quer. Não andar sozinha, se aventurando neste mundo de pecado, mas sempre na companhia do noivo. Na verdade, nem sabe o que isso significa. E anda abrindo a boca nos altares. Examine o homem a si mesmo, apontando o pecado do outro. Que este momento nos lembre do sacrifício de Cristo, da comunhão que temos um com os outros e da esperança da ressurreição. E entendemos que nós não somos dignos de nada diante desse propósito. Amado, o que nós temos visto por aí são igrejas que no culto de Santa Ceia não se dá oportunidade. A Bíblia diz assim: há alguém alegre, cante louvores. Há alguém triste, ore. O dia de Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor, deveria ser o culto mais alegre, porque é o culto que se comemora a ressurreição do Mestre. É o culto que se comemora o contrato de casamento do noivo com a noiva, Cristo com a igreja. É o dia que se comemora a nossa salvação. É o dia que se comemora o nosso ligamento do nosso sangue com o sangue de Cristo, ele sendo cabeça e nós sendo corpo. É o dia que se comemora o maior dos acontecimentos de toda a história, onde Cristo se entregou por nós, nos purificando de todo o pecado. É dia de alegria, é dia de cantar, é dia de juntos festejar, pular, dançar, cantar, festejando a ressurreição de Cristo. Isso é a comunhão de casa em casa, que não era feito na igreja de Corinto, que Paulo chega e repreende e diz: o que vocês estão fazendo aqui? Não estão se reunindo para comer a ceia do Senhor. Não, cada um come do jeito que quer. Porque lá também havia desordem, como hoje há. O culto de Santa Ceia hoje, pessoas transformam ele num funeral. O defunto está morto. Cristo ainda está morto, o defunto está morto. Aí cada um vem com um machadinho para matar ele. Se ele está morto, a carne é de bode. É do cabrito, da Páscoa. Se Cristo ainda está morto e você está anunciando a morte dele, você está comendo carne de bode. Porque lá no Egito a carne era de bode. Cordeiro de 1 ano, tinha que comer ele. Comer tudo. Porque era a festa do Pechá. Era o memorial do Pechá. Passar por cima, pisar por cima. Deus fez os israelitas pisarem em cima do último Deus do Egito. Santa Ceia é o Corban Hatat, a oferta pelo pecado e pela culpa. Não é cordeiro velho, é a primícia do eterno. É o Cristo vivo, que ele não envelhece, porque ele é Deus. Ele não tem passado, não tem futuro, só tem o presente. É o cordeiro novo, é o vinho novo. Então há motivo de alegria. Você que vai fazer em memória de um defunto que está morto, está comendo carne de bode. Mas eu te convido você a comer o pão e beber o suco. Metaforicamente simbolizando o dia em que Jesus, na noite que foi traído, ligou a nossa vida na vida dele, o nosso sangue no sangue dele, até que venha. Ele veio no domingo, oficializou
ele confirmou, ele tornou verídico o fato dele assumir a noiva que o seu pai preparou para ele. E hoje nós, quando reunimos na comunhão, no partir do pão, com alegria, singeleza de coração. Mas pessoas chegam nesse culto, tá com a cara fechada, emborrada, é um choreiro lascado, porque o defunto tá morto. Sabe por que chora? Chora porque tá na desgraça do pecado. Não consegue se libertar do pecado. Ele come aquele pão e bebe aquele suco, come a carne de bode, no outro dia está cheio de pecado, que ele não consegue se libertar, ele não consegue fazer a dominância contra o pecado, ele está ainda cedendo à natureza má do Caim. Fiquei sabendo de uma igreja que ontem mesmo participou da Santa Ceia numa contenda lascada. Obreiro contra obreiro, arrancando até um outro obreiro da igreja. O sangue do Cordeiro tem poder. Amados, Santa Ceia é o culto para se alegrar. Anote no caderno e nunca esqueça. É o dia que nós estamos festejando o renascimento da nossa vida. O dia da nossa salvação. A noiva, a moça, a virgem, a donzela, o dia mais feliz é quando ela fica noiva, porque ela já está prometida e ela sabe que ela vai ter um marido que vai cuidar dela, que vai amar ela. Nós somos essa noiva virgem, imaculada. Agora nós estamos felizes porque nós sabemos que nós temos um noivo, um esposo, e ele prometeu casar conosco. Aleluia. Já passou 2000 anos, ele não veio ainda para o casamento, mas virá. Eu falo isso, eu me alegro, porque eu sinto a presença do Espírito Santo. E ao comer o pão e beber o suco, eu comemoro a ressurreição, onde eu passei da morte para a vida com Cristo. Ressuscitamos com Ele para viver ao seu lado, sabendo que um dia vamos nos casar nas bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Meu amado, minha amada, pega a chave do lar, o documento, a peça de roupa, o copo com água e vamos orar. A unção que desceu sobre mim aqui vai descer sobre esses elementos aí. E quem está endemoniado vai ficar liberto quando vestir a roupa. O ladrão que quer roubar a casa não vai roubar, porque a chave vai estar abençoada, nem o carro. E o copo d'água você vai beber e vai ser curado em nome de Jesus, eu creio. Pela minha fé, faça isso. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai. Eu quero orar agora em favor dessa vida que ainda crê em milagre como eu creio. Pai, coloca a unção da cura, a unção do teu Espírito. Coloque a sua kavod, a tua shekinah sobre esses elementos. Copo com água, chave do lar, documento e peça de roupa, fotografia. Pai, pertences de pessoas que precisam da libertação. Senhor, eu estou orando crendo categoricamente no teu divino poder, na tua divina intercessão agora. Visita a vida que está ouvindo esta mensagem agora, que está ouvindo esta oração. Restaura, liberta, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a cura, o milagre. Amém. Yevarechecha Adonai. El Adonai panavelecha virunecha. Yasa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. Que Deus te abençoe e te guarde. Você que veio até aqui comigo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário se gostou ou não. E que Deus possa te abençoar. Vamos propagar o reino através deste canal do YouTube, em nome de Jesus Cristo. Amém.